Olá, estamos mais uma vez aqui no nosso programa Jesus e Saúde Mental pela TV da Mansão do Caminho. Hoje nós teremos a participação da nossa amiga Ana Teresa Camasmi, em que nós iremos fazer perguntas e respostas que vocês direcionaram para o nosso Instagram, prof_leonardo_machado. Então também nós já dizemos que vocês podem enviar suas perguntas por lá. Nós sempre colocamos caixas de perguntas. Também podem enviar no chat, só que no chat, muitas vezes, nós não conseguimos captar todas as suas perguntas. Às vezes, vocês colocam também nos comentários do YouTube, da TV da Mansão, a gente consegue resgatar. Então, os dois lugares melhores são nos comentários do YouTube ou nessa caixinha de perguntas do nosso perfil do Instagram. Então, nós fizemos uma seleção dessas perguntas que nos chegaram e vamos aqui hoje responder junto com a nossa amiga Ana Teresa Camasmi, para que a gente possa falar à luz da doutrina espírita, à luz dos conhecimentos da psiquiatria, da psicologia, para que possamos apurar um pouco mais a nossa saúde mental no sentido saudável. Então fica conosco depois da nossa vinheta. Olá, Ana. Muito boa noite. Muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui na TV Mansão do Caminho. Vou passar a palavra para você que você possa dar suas saudações iniciais. Opa, que bom ver você, Léo, uma alegria estar aqui na mansão com vocês. Como o Léo respondeu agora, ele disse que a gente vai trabalhar as perguntas que vocês enviaram para a gente. Se vocês gostarem, né, desse estilo, que vocês podem mandar outras perguntas para a gente, que estaremos aqui para responder. Ana, tivemos uma série de perguntas sobre as questões dos relacionamentos, né? Como é que a gente pode conciliar, geralmente, os conflitos? Porque muitas vezes o que nos trazem assim, dúvidas é como conciliar conflitos. E, às vezes, também é importante a gente lembrar que, para conciliar conflitos, às vezes é bom focar no conflito, mas é bom focar também nas soluções, ou seja, no bem-estar, né? Focar no amor. E a gente então vai falar sobre os relacionamentos hoje. E uma pergunta que fizeram foi assim, sobre relação tóxica. Como é que a gente pode entender e explicar a atração por pessoas tóxicas? É uma pergunta interessante, porque ela direciona a pergunta dessa pessoa não para a pessoa tóxica em si. Ela pergunta, como é que eu posso me livrar dessa pessoa tóxica? Porque aí é interessante que ela já faz a pergunta, como é que eu posso explicar a minha atração e a atração que muitas pessoas têm em manter o relacionamento tóxico. E, às vezes, mais do que isso, né, Ana? A explicar a própria atração inicial que tem por alguém sabidamente tóxico em outros relacionamentos, por exemplo. Então, vou começar com essa pergunta aqui. Nossa, essa pergunta dá muito desdobramento. A primeira coisa é a gente entender o que é tóxico, não é? E a gente poder pensar numa coisa assim básica, né? Talvez o que é tóxico para mim não seja tóxico para você, então a gente às vezes generaliza termos e a gente precisa deixar isso um pouquinho mais claro, né? Tóxico é tudo aquilo que nos diminui, que nos encolhe, que nos adoece, né? Isso vale para relacionamentos, isso vale para alimentos, isso vale para estilo de vida. Tudo aquilo que diminui vida, tudo aquilo que engole vida, tudo aquilo que não te permite a expansão, o crescimento, o seu desenvolvimento, é algo tóxico que você precisa cuidar. E por que a gente sente atração por isso? E por que a gente demora a reconhecer que aquela relação, aquela circunstância é tóxica para a gente? Porque nós temos alguns ganchos, alguns penduricalhos do tempo que ficam no nosso coração. Então, assim, é na infância e na adolescência que a gente aprende a amar com a nossa família. A gente aprende a amar com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, nos vínculos que a gente vai estabelecendo. E a gente chega na vida adulta com esse aprendizado para poder rever esse aprendizado e fazer os ajustes para a vida adulta. Mas muitas vezes, na maior parte das vezes,
a gente não tem clareza desse nosso jeito de amar e temos dificuldade de fazer esses ajustes e as devidas adequações. Então, vamos imaginar uma pessoa que nasceu numa família muito violenta. Para uma criança, aquela violência é algo natural. Se ela vê todo dia gritos, se todos os dias ela vê violência física ou verbal, ela cresce entendendo que amor é assim. Ou se ela cresce entendendo que o amor se dá, que os relacionamentos se dão na indiferença, no afastamento, no fechamento, ou crianças que viveram com pais doentes psiquicamente, uma mãe com uma depressão longa, ou um pai que tem droga-adicção, ou qualquer coisa parecida, esquizofrenias, crises. É natural isso. Há crianças que passaram toda a sua infância visitando seus pais em hospitais psiquiátricos, por exemplo, ou em presídios. Então, cada um de nós sabe por onde passou para aprender a amar. E tudo isso compõe o que a gente entende sobre relacionamento afetivo. Se você teve, por exemplo, pais ou mães que tiveram muitas tentativas de suicídio, que ouviram o tempo inteiro a ameaça de abandono, né? Vou te largar, vou te deixar, vou te abandonar. Então, cresce com a experiência de amor muito fragmentada e adoecida. Chega na vida adulta com muitos déficits, com muitas carências afetivas, e espera encontrar nos relacionamentos amorosos aquilo que lhe faltou. Mas, para poder encontrar o que faltou, na verdade, passa olhando para o mundo, procurando o que conhece. Então, as relações tóxicas que podem aparecer na vida adulta, elas não são novidade. Se te atrai, se você se sente próximo daquilo, pode ser que você queira salvar, pode ser que você queira ser visto, pode ser que você queira ser amado, pode ser tantas coisas. O que te atrai? O que ainda te deixa aí? Em primeiro lugar, o que me passa é que para você é familiar alguma coisa desse nível. Então, você precisa de ajuda para poder rever as gênesis. Como é que é seu jeito de amar? Como é a sua maneira de expressar o seu afeto? Quais são as atitudes do outro que faz com que você se sinta amado, querido, desejado? Você precisa fazer uma visita nesses lugares e uma psicoterapia é um lugar bem propício para você descobrir isso. E uma vez descoberto, você vai precisar de um grande trabalho de poder curar essas dores velhas para você começar a desgostar dessa atração, para você começar a soltar essa atração, porque as coisas que nos atraem, a gente fica muito impulsionado nessa direção. Aprender a resistir é um grande trabalho. Isso tudo tem solução, graças a Deus tem, e nós estamos aqui reencarnando para poder curar essas relações adoecidas. Curar essas relações adoecidas, eu não estou querendo dizer que tem que ficar junto ou tem que ficar separado, isso aí cada um vai poder cuidar. Mas você precisa curar no seu coração esses modos adoecidos de amar e de reconhecer, sentir-se amado. Ô, Ana, gosto de fazer um paralelo com esse termo da tóxico com o conceito de obsessão da doutrina espírita, porque nessa perspectiva de que tóxico é algo que tira a nossa vida, que nos diminui, que nos tira a vitalidade, vem muito ao encontro do conceito de obsessão. A obsessão é um tipo de relação que nós estabelecemos e que essa relação tira a vitalidade. Ou nossa, ou nós tiramos do outro. Porque e é interessante o conceito de obsessão, que vem ao bojo do que essa pergunta, porque no conceito espírita de obsessão, o problema não está só no outro que está me influenciando, mas a questão ou o problema também está em mim, que dá essa abertura à influenciação. E esse problema que está em mim, Allan Kardec, ele traz muito bem, de forma pontual, dizendo que muitas vezes o obsediado é obsessor de si mesmo. Então, ele vai trazer, justamente na linguagem que ele tinha na época, e por isso me parece bastante pioneira e bastante profunda, de que, olha, existem relações que são relações abusivas, são relações, portanto, que desvitalizam, relações que são tóxicas. Essas relações nós chamamos de obsessão, porque é fixa. E apesar de tirar a vitalidade, a pessoa não consegue se livrar. Só que esse problema da obsessão
ela está na autoobsessão. Então, como eu me relaciono toxicamente comigo, como eu me relaciono obsessivamente comigo, como eu me relaciono negativamente comigo, eu vou abrir a brecha para desvitalização com o outro, ou vou desvitalizar o outro. Porque, por exemplo, eu estou acostumado, aí é interessante o termo familiar, no sentido de ser alguma coisa que eu estou acostumado. É um padrão, né? Que apesar de ser desvitalizador, é um padrão que eu conheço. Então, como é o padrão que eu conheço, às vezes eu nem sei mudar porque eu não estou acostumado a outro padrão de comportamento. E aí, se a gente sinaliza isso, Ana, com a perspectiva reencarnacionista, ou seja, de múltiplas vidas, a gente vai entender esses pontos que a Ana trouxe com muitos exemplos da relação mais primordial que nós estabelecemos nessa existência, que é a nossa relação com a parentalidade, aquele que é pai e mãe e aquele que funciona como pai e mãe, né? Porque não é necessariamente a figura biológica, mas a figura de parentalidade que a gente se estabelece. Isso a gente tem outras vidas. Então, o mesmo dilema que a gente está vendo hoje, a gente tem na reencarnação passada, na reencarnação pretérita, não necessariamente com as mesmas figuras, não necessariamente com os mesmos espíritos, mas o dilema é o mesmo, né? O dilema, a forma que eu me relaciono é parecido. Por quê? Porque a forma que eu me relaciono comigo mesmo de uma forma vitalizadora ou auto-obsessiva, portanto, desvitalizadora, é a maneira pela qual eu vou me relacionar com os outros também. Então, não necessariamente o par que eu estou aqui hoje, né, estabelecendo um contato, foi um par que estabeleceu um contato comigo da mesma função na vida pretérita. Mas a maneira como eu estabeleci o meu contato é provavelmente semelhante, até que eu consiga fazer uma virada de chave, né? Uma mudança comportamental. Por isso você está falando de gênero de prova, né? Do assim, tipo, a qualidade, né, de prova que eu estabeleço numa encarnação. E aí que aqueles fenômenos se repetem. Então, não necessariamente é com aquela pessoa, mas eu me sinto atraído naquele lugar. Exatamente. Se eu pensar assim, Ana, um novo padrão, um novo parâmetro, Jesus estabelece para a nossa humanidade, quando ele vai falar assim, olha, eu vos deixo um novo mandamento. Mas esse novo mandamento é um mandamento que se desdobra do mandamento maior, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas ele vai mais literal. Ele diz assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele estabelece um novo padrão. Como referência. Se você não sabe exatamente qual é a referência de uma parentalidade, de um relacionamento saudável que vitaliza, eu vim ser o guia do mundo, eu vim ser o sal da terra, eu sou o bom pastor, ou seja, eu sou essa referência. Veja como é que eu me estabeleci, veja como eu amei vocês e tentem se amar enquanto conjunto de movimento, digamos, de seguidores do Cristo, como eu vos amei. Então, acho interessante que é o mesmo exemplo do amor, é o mesmo mandamento do amor, mas trazendo mais para a prática relacional nesse padrão. Tipo, se você não tem um padrão do que é amor, agora eu dei um novo padrão, né? Agora eu vim ao mundo e dei um novo padrão de amor, né? Enfim, acho que passa por aí também, né? Quando você fala desse novo padrão, muitas pessoas falam assim, não, mas aí Jesus não dá, né? Porque é uma coisa muito longe, muito distante. Mas, assim, é claro que a gente ainda não consegue amar como Jesus amou. Mas essa referência pode me incentivar a fazer pequenos movimentos, né? Então, o tempo todo, vocês vão ver em várias passagens evangélicas, Jesus convidando a gente a uma abertura de olhar. Jesus convidando a gente a ver a mesma questão por um outro ângulo, porque o nosso ângulo ele é muito restrito. O nosso ângulo ele é muito contaminado pelas nossas feridas emocionais. Por exemplo, o nosso conceito de justiça. Ele é totalmente contaminado pelas nossas dores emocionais. Quando a gente fala isso é justo, isso não é justo. Então, quando Jesus vem trazer esse outro critério, ele está convidando a gente o tempo todo a olhar inclusive as nossas dores e o nosso sofrimento,
de um outro ângulo. É essa referência nova que a gente precisa começar a adotar. Por isso que a gente fica assim, se fosse Jesus, como é que Jesus faria no meu lugar, né? Então, quando Jesus diz assim, teus olhos são a candeia do teu corpo, eu adoro essa frase. Então, teus olhos são a candeia do teu corpo, ou seja, é onde há luz e aonde pode iluminar tudo, né? Então, ele disse, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Isso significa assim, quando a gente muda o nosso olhar, a nossa visão sobre as coisas, a gente pode modificar todo o nosso comportamento. Então, eu conheço uma historinha, uma brincadeira, mas essa historinha me ajuda a mostrar isso, né? Eu escutei essa história já faz um bom tempo. Disseram que um grande fabricante de sapatos queria vender sapato na Índia. E aí mandou um representante para o norte, mandou um representante para o sul. Aí o do norte voltou assim, olha, chefe, não tem condição, não. A gente não vai conseguir vender um par de sapato porque todo mundo anda descalço lá na Índia. A gente não vai ter sucesso. Aí o que foi para o sul chegou e disse, chefe, vai ser nós vamos arrebentar de vendas lá no sul, porque lá ninguém usa sapato. Então, essa brincadeira, né, essa história pequena, fala assim, quando a gente tem esse tom para a vida, do mau humor, do pessimismo, do negativismo, das coisas que são para baixo, né? Que são mais apertadas, mais restritas, a chance da gente poder melhorar é pouca. Mas se a gente tem uma abertura de olhar, a gente pode ver outras possibilidades, principalmente se a gente tem abertura transcendental, quando a gente tem uma vida espiritual, que a vida transcende a vida material, se o nosso olhar vai para esse lugar, toda a nossa perspectiva modifica, a gente tem chance de poder se comportar diferente. Então, poder ter esse olhar mais aberto para a vida não é um olhar poliana que eu estou falando. É quando a gente começa a entender a vida de um outro ângulo, a gente vai podendo melhorar a maneira como a gente cuida de si e cuida dos outros. Aí eu acho que essa questão da autoobsessão tem a ver com isso, sabe? Esse olhar pessimista, negativo que a gente tem, que aí a gente, nesse lugar, atrai companhia espiritual dessa mesma qualidade, né? Então, precisa trabalhar esses pensamentos costumeiros de negativismo, de pessimismo, de mau humor. Tem pessoas que de manhã não pode falar com ninguém, não. De manhã ninguém pode falar comigo, né? Então já acorda nessa frequência negativa, eu fico pensando, meu Deus, onde é que teve durante a noite, né? Onde esse espírito esteve? Para já acordar assim, né? Então, isso pode determinar um dia, né? A ideia de que Jesus é a referência, e ele se coloca como referência, como o ideal, mas não necessariamente é o real para nós. Ou seja, claro. O ideal a ser seguido, né? Mas eu não sou o Jesus, eu não sou o Cristo, eu sou uma alma que está tentando se cristificar. Então, parece que tem tempo, né? Aí existe o concurso do tempo, porque senão você entra no outro dilema, que é o masoquismo do ideal. Né? É verdade. Você fica uma pessoa masoquista no sentido de sempre se punir, porque não é ainda a referência que gostaria de ser. E aí entra, às vezes, em outro problema, que é a hipocrisia do ideal. Acaba se tornando uma pessoa que mente para si mesmo e acaba tornando um comportamento hipócrita no sentido de ser mentiroso psicologicamente para si mesmo. Né? Então, é a referência como um novo padrão. E aí tem uma questão que vem nesse aspecto, que ela fala assim, eu queria, se vocês pudessem, dizer exemplos práticos de como melhorar a autoestima para evitar a dependência emocional. Porque eu estou colocando que é uma consequência? Porque uma das características também de relações que desvitalizam são relações que não nos deixam com a visão de que nós não temos uma autonomia. A dependência nos coloca na perspectiva que nós não temos autonomia. E é interessante que ele sinaliza bem, com autoestima, ou seja, como eu me vejo, autoestima, como eu me avalio. Se a minha autoimagem é um pouquinho melhor, né, qualitativamente falando, que é interessante a ideia do qualitativo. Eu troquei aqui, a pergunta foi aumentar no sentido quantitativo. Mas aumentar quantitativamente falando pode ser um viés para uma vaidade excessiva, né? Melhorar qualitativamente falando é um tom
e sai de um narcisismo autossuficiente, e aí eu acho, né, me engano que eu sou totalmente independente, e é um engano, porque ninguém é totalmente independente, todo mundo se influencia, essa é a realidade da existência universal. E aí eu mudo o foco para uma relação de maior autonomia, ou seja, eu percebo que eu não sou autossuficiente, mas eu também não sou dependente emocionalmente nessa perspectiva. Aí eu entro no equilíbrio, ou não gosto muito da palavra equilíbrio, mas harmonia. A harmonia é quando eu toco várias notas ao mesmo tempo. Eu gero o acorde na música, eu gero a polifonia. Ou seja, uma nota sozinha, ela não faz uma harmonia. Ela precisa de mais notas para formar a harmonia universal. E essa harmonia ela envolve uma sonoridade, né? E essa sonoridade envolve uma vitalidade. Então, uma coisa prática, falando com isso, ele perguntou coisa prática. Não buscar autossuficiência, porque autossuficiência é mais narcisismo patológico, disfarçado, e é um engano, engano, né? E aí, como é que eu posso melhorar um pouco? Fabiana, comemorar um pouco mais as vitórias da vida, olhar para si mesmo e dizer assim, poxa, que coisa boa, eu consegui, que bom, eu queria isso, né? Porque a gente sempre, senão, vai ficar sempre colocando para baixo e sempre vendo o que falta melhorar. E aí sempre fica nessa sensação de que eu sou um perturbado desqualificado, né? Sim, sim. Eu estava aqui pensando, você está falando daquela história do copo cheio e copo vazio, né? Assim, eu fico olhando para o que falta e não consigo me nutrir do que eu conquisto, né? É isso. Olha, e sobre autoestima a gente tem muita coisa para falar. Dá tempo de eu falar? Pode. Assim, como é que uma criança, um adolescente, ainda antes da fase adulta, como é que ele conquista a autoestima? Né? Como é que a gente vai fazendo esse patrimônio do amor a si mesmo, que não é egoísmo, não tem nada a ver com egoísmo isso, com amor a si, com autorrespeito. É assim, cada vez que a gente vai crescendo, 2, 3, 4, 5 anos, vai indo, a gente vai carregando pesos emocionais do nosso tamanho, desafios emocionais do nosso tamanho. E aí, a cada desafio, eu comemoro conquistar, eu vou assegurando para mim do quanto eu sou capaz. Então, quando você aprende a ler e escrever, você aprende os números da matemática, vai fazendo prova na escola, nossa, olha como é que eu sou capaz. Então, você vai adquirindo. Agora, se você tem para uma criança de 7 anos um cálculo diferencial, ela vai entrar em depressão, em tristeza profunda, às vezes, porque não deu conta, porque ela se colocou para um desafio maior do que as suas condições cognitivas. Então, o que nos impede de formar uma autoestima sadia, boa, é quando a gente carrega pesos maiores do que nós podemos suportar. Então, por exemplo, quando eu quero salvar minha mãe, quando eu quero salvar o meu pai, né? Uma vez eu vi uma cena na rua, assim, que tinha uma mãe, assim, choramingando, né? E aí a filhinha dizia assim, não fica triste não, mamãe, me dá um abraço aqui. E aí ela veio na direção da mãe, mas ela tinha 3 anos, tá? Então, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, é assim que a gente fica com dificuldade de formar nossa autoestima, porque ela está carregando o peso do sofrimento emocional de um adulto. Isso é demais para uma criança de 3 anos. Então, o que a mãe tem que fazer nesse momento? Não, filha, pode deixar, a mamãe aqui resolve, isso aqui já vai passar. Agora, se ela se derruba sobre a criança, ai, é isso mesmo, tal, eu estou muito triste hoje, a criança vai entrando num lugar salvacionista que ela não tem condição de suportar. Então, quantas vezes a gente entra nesse lugar, lugares que não são nossos, de querer salvar a nossa mãe de uma grande tristeza, de salvar o nosso pai, dificuldades financeiras, e assim vai. Então, a gente, ao invés de construir a autoestima, construir informações positivas, né, adquirir informações positivas acerca de si mesmo, por haver superado desafios próprios ao seu tamanho, você deu um passo maior do que a sua perna. Então, você vai chegando na vida adulta, sim, sempre nessa direção e não conseguindo se congratular e nem conquistar esse respeito próprio e esse afeto próprio. Então, você vai entrando em lugares que não são seus, sobrecarregando-se de problemas e de questões que não são suas. Vou dar um exemplo bem prático.
eu tenho uma querida amiga que ela era desse jeito. Gente, ela salvava a mãe o tempo inteiro. Dava conselho para a mãe, dizer o que a mãe tinha que fazer e tal. E eu falei para ela, minha amiga, pelo amor de Deus, deixa sua mãe ser sua mãe. Ela é gente grande. Deixa com ela o que é dela. Por que você decide tudo da sua mãe? Vai decidir suas coisas e tal. Aí ela, depois de um dia, me encontrou e falou assim, olha só, fiz aquilo que você mandou. Minha mãe chegou para mim e falou assim, minha filha, estou com vontade de fazer uma obra aqui, o que você acha? Se fosse nos tempos antigos, ela já ia resolver a obra para a mãe. Mãe, você tem dinheiro? Você não tem dinheiro? Mas como é que vai ser e tal? Ela disse que pensou tudo isso. Ai, meu Deus, a minha mãe vai fazer dívida. Ai, meu Deus, como é que vai pagar isso aqui? Acho que eu vou ter que ajudar e não sei o que. Aí ela falou assim, mãe, a casa é sua, não é? Ah, é? Então, mãe, você pode escolher o que você quiser fazer para sua casa ficar bem bonita e com a sua cara. A mãe ficou surpresa. Não, mas você não vai falar nada? Não, mãe, não vou falar nada. Ela não mora com a mãe, tá? A casa dela é outra. Não, mãe, não vou falar nada. Eu te dou maior força. Quer fazer obra? Pode fazer. Tô junto. Me conta depois. Tá tudo certo. Então, quando você me pede exemplo prático, a primeira coisa que você precisa fazer para poder construir sua autoestima é deixar com o outro o que é do outro. E tomar para você o que é seu. E não é tão simples de separar o que é meu encargo, o que é encargo do outro. Porque a gente entende amor nesse lugar esquisito. Amar é o fazer pelo outro no lugar do outro, aí a gente cria dependência emocional. Agora, um cuidado para você não entrar na autossuficiência. Eu não tenho nada a ver com ninguém, não me conta, eu não quero saber, eu não peço ajuda para ninguém, eu resolvo meus babados e acabou, pronto, acabou. Tá? Não é desse lugar que a gente está falando. É a gente conseguir se relacionar com o outro. Você pode apoiar o outro, pode dar incentivo para o outro, mas não faça pelo outro. Nem diga como o outro tem que fazer, porque quando você faz isso, você está dizendo nas entrelinhas que o outro não tem força, nem para pensar e nem para agir. Então, deixa o outro experimentar, mesmo que seja caminhos difíceis, mesmo que ele fale, talvez. Mas aquilo faz parte do aprendizado do outro. Ah, então eu vou ficar assistindo o outro cair no chão? Não estou dizendo para você ficar assistindo. Você vai apoiar, você vai ajudar se precisar, mas não entra no lugar para fazer para ele. Então, você vai se retirando e vai auxiliando do seu lugar. E assim, a gente vai podendo construir relações mais saudáveis, relações sem peso, relações com prazer, relações com gratidão, sabe? Isso é um lugar bem saudável. A gente não viu Jesus ocupando o lugar de ninguém em situação nenhuma. Pensa, na hora da mulher adulta, ele entrou lá, pegou a mulher e botou debaixo do braço? Não. Ele se abaixou, escreveu na areia, conversou com ela depois, né? Então, ele deixou que o outro experimentasse as consequências das suas ações e auxiliou na hora certa, né? Então, quando a gente vai entendendo isso, aí a gente vai criando um respeito por si, respeito pelo outro, e aí a autoestima vai melhorar consequentemente. A ideia de que aquele que quiser me seguir, que pegue a sua cruz e me siga. Né? Eu não vou pegar a sua, né? Posso, né? Não me dá sua cruz aqui. É a resistência por si mesmo, né? E a ideia também do samaritano, quem é o próximo mais próximo? É aquele que ajudou, foi o samaritano. Mas veja que o samaritano, ele ajudou, levantou a pessoa que estava caída, fez um pouco mais. Botou na hospedaria, disse que ia pagar aquele dia e algo a mais ele pagaria, mas o samaritano voltou para o caminho que ele estava. Então, ele se atrasou um pouco, mas ele não se retardou totalmente, né? Então, assim, faz o que é possível, mas segue a tua trajetória, para que o outro também possa aprender a comandar, né? Como andar e comandar a própria vida, né? Adorei o trocadilho. Isso. Querida, eu queria compartilhar uma história real e recente. Aqueles que acompanham aqui o programa também viram que alguns programas foram reprises recentemente. Por quê? Porque eu tive que fazer uma pausa, na verdade, porque não tinha os programas que eu tinha já feito, já tinha botado no ar, a gente não conseguiu encontrar horários para gravar e estava lá com as viagens, né? Então, tive fazendo palestras e algumas vezes... Fala a verdade, você estava comendo chocolate. Estava fazendo... E algumas vezes não deu. Aí, sabe que coisa interessante, Ana? Essa coisa do se congratular, né? Eu queria compartilhar uma coisa real.
Então, foram 13 dias de jornada de palestras espíritas, pela Alemanha, pela Suíça, sobretudo, por causa do chocolate, né? Exatamente. E também a Áustria e Portugal. Mas, especialmente ali, aquela parte da Europa que fala alemão, né? Que é a Suíça, que foi para a parte da Suíça que fala alemão, a Munique, que fala alemão, né? A Alemanha, e a Áustria, Viena, que também fala alemão. Então, tinha ali uma cultura muito, muito parecida entre esses. E em duas existências anteriores, eu tenho notícia, eu sei, né, que eu convivi, não nasci naquela região, mas vivi naquela região que fala alemão, né? Então, não, que bacana! Você fala alemão? não. Mas foi curioso, Ana, que quando eu cheguei no local, logo no primeiro dia, na casa da pessoa que foi a minha anfitriã, que eu fiquei mais tempo na casa, eu peguei no sono, né? E não foi jet lag, nada não. Foi um sono muito curioso, em que eu tive um desdobramento e me vi ali, numa reunião espiritual, e ali falando alemão e eu entendendo o raciocínio alemão, né? E a viagem foi muito... E foi o único desdobramento que tive naquele momento. Foi logo no início. E foi realmente uma viagem muito produtiva em termos de espiritismo, em termos de divulgação do evangelho. E foi muito interessante também, Ana, ver o trabalho do Divaldo Pereira Franco, porque a gente sabe, mas vou lhe contar, você vê vários centros que ele próprio fundou, um movimento que ele não era digamos assim, a semente é Jesus, né? A semente que faz a florificação é Jesus, é o Cristo. Mas ele foi um grande jardineiro, paisagista do jardim, que é a flor de Jesus ali, sabe? Eu sei, tenho contato, mas me chamou assim muita atenção, tanto que teve uma palestra que eu citei, uma reencarnação que eu sei que nós estamos juntos, e eu me emocionei, assim, as pessoas até perceberam que eu estava com um choro no olhar, me segurei, porque eu lembrei dele, né? Que a personagem fala dele, lembrei ali. Pois bem, então foi uma viagem de muito proveito, de muitas vitórias espirituais, né? E eu me senti muito satisfeito, assim, poxa vida, me senti muito grato, né? E me senti que são coisas da misericórdia divina, mesmo que nós não tenhamos essa dignidade toda, a altura toda do trabalho de Jesus, mas Deus, né, e o seu Filho Jesus tem misericórdia e nos ajuda a levantar, né? Então, eu olhei no espelho assim, olhei no espelho e quando olhei assim, olhei para mim fixamente, né? Que é um exercício que eu tento fazer de vez em quando, mas acho que foi uma das poucas profundas vezes assim que eu chorei muito feliz, agradecido, sabe, por estar retornando àqueles locais ali com uma sensação de ter feito um bom trabalho, de ter deixado retornado ali naquela região, que eu já tinha feito um trabalho nessa outra existência. E aí eu senti a presença de um psiquiatra que me ajuda espiritualmente, e eu sentei na cama, e ele então passou a mão na minha cabeça como um pai. Ele foi encarnado um grande pai, né? 4 filhas deles estão reencarnadas. Eu conheço as filhas dele, são extremamente gratas ao pai que ele foi, não só ao psiquiatra que ele foi, ao professor que ele foi, mas ao pai que ele foi. E como um pai, ele pegava na minha cabeça e falava: fizemos um bom trabalho, meu filho. Foi feito um bom trabalho. Então ele dava um carinho, né? Entende o que eu estou querendo dizer? Tem a ver com e um aval para você também. Uma comemoração, né? E foi logo depois da última palestra, porque depois eu fui fazer em Portugal, mas já foi um outro clima de outros espíritos que eu senti. E aí, querida, quando eu olhava para o espelho assim, eu me recordava que na última, veio claramente um déjà vu, na última existência, não as 2 outras anteriores que eu falei, foi lá no século XIX, lá nessa região, eu vivi acho que 15 anos por aí. E na última existência, quando eu olhava para o espelho, eu via uma cena que aconteceu, né? Eu sabendo que meu corpo ia ser tomado pela doença,
Eu quebrei todos os espelhos assim para nunca mais me ver fisicamente, né? Para ficar guardado na memória a imagem Positiva. Exatamente. E me deu um déjà vu assim, que foi, puxa vida, por isso que eu até entendi que já aconteceu muitas vezes, na verdade, de eu, nessa existência, me ver no espelho de relance. Sabe quando você vê assim de relance e acha, esse sou eu? Quem é essa pessoa? Entende? E aí, engraçado como fica, como eu falei, a questão do dilema reencarnatório. Fica na nossa memória inconsciente, profunda, fica o registro. E aí eu estou colocando que olhar para o espelho e ver essa outra imagem, e no momento em que eu me senti satisfeito por ter conseguido fazer um bom trabalho, e grato a Deus, né? Poxa, Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar fazendo, e muito obrigado por ter feito bem feito. Então, é nesse sentido que eu estava querendo dizer em relação à autoestima, olhar-se e se congratular pelo que você conseguiu colher de bom hoje. Nem que tenha sido só um final de semana, mas pelo menos foi o único final de semana que você não foi um perturbado desqualificado. Foi um perturbado com alguma qualificação, então já é alguma coisa. E essa alguma coisa a gente precisa se olhar para se introjetar uma nova imagem que a gente deseja ser em um futuro. Então, essas coisas são pequenas, assim, mas como foi bom. E eu fiquei fixado e chorava, assim, chorava muito, mas um choro Lavou, né? Lavou. lavando a alma, né? Lavando o perispírito. Então, eu queria compartilhar essa estratégia, que é uma coisa que... E é uma experiência tão bonita essa que você está falando, porque mostra também como é que a misericórdia divina funciona. Às vezes a gente acha que por ter deslizado no passado, a gente tem uma existência toda pesada, com sofrimento, com sangue, suor e lágrimas, mas um ajuste na alma, uma harmonia da alma também se dá através do trabalho do bem. Então, quando você hoje pode esclarecer tantas pessoas, quando você hoje pode atender tantas pessoas, você, psiquiatra, você atende muita gente, ouve muitos corações, ajuda muitas pessoas a encontrar o seu eixo novamente, seja fazendo palestra, atendendo qualquer coisa, você está ajustando, você está harmonizando os deslizes, os caminhos. Então, eu acho que quando você chora, é também você não só se reconhecendo, né? Quem sou eu mesmo, né? Não só se reconhecendo, mas também pacificando o seu coração. Então, quando a gente agradece, ai, meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade do trabalho. Como eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, é porque é assim que a gente consegue quitar os lugares estranhos, os lugares sombrios da nossa alma. A gente melhora muito. Quanto mais a gente se dedica ao trabalho do bem de uma maneira alegre e não pesada, sacrificiosa, né, boa, se for desse lugar bom, se for desse lugar positivo, para frente, esperançoso, mais a gente vai ficando com saúde emocional, né? A gente está falando aqui de saúde mental. A saúde, ela vem através disso. Então, achei belíssima a sua experiência, pelo reencontro e por você estar hoje numa situação que você pode fazer tanto, né? Que coisa boa. A gente vai consolidando, né, Ana? Esses momentos servem para consolidar conquistas, não só a questão de sanar dívidas, mas consolidar conquistas, porque uma coisa vai levando a outra. Quando Exatamente. você tem dívidas e faz dessa maneira mais consciente, que é o foco na consolidação, vamos supor. Exato, as estratégias da psicologia tradicional ou da psiquiatria tradicional, ela acaba, digamos assim, focando em tapar o buraco, digamos assim. Isso. Né? Resolver o problema, que vem assim a coisa da sanar a dívida. E esse olhar, que é um olhar de gratidão, né? Um olhar de acaba sendo consolidar o movimento. O buraco já está ali meio organizado, já tem um reboco, né? Já tem um reboco. Mas quando você faz esse olhar, porque se você sanou uma dívida, já tem um reboquinho. Mas quando você faz esse olhar, você pavimenta e deixa um pouco mais consolidado. Então, uma coisa pode levar a outra. Parece simples, ou a mesma coisa, mas uma complementa, né? O olhar da gratidão, o olhar da congratulação, né? Isso. Eu sei que já está fechando o nosso tempo, mas eu queria só lembrar quando Jesus cura os 10 leprosos. Dos 10, um volta para
agradecer. E eu gosto dessa descrição do evangelho porque, assim, diz que esse leproso, ele chegou diante de Jesus e se prostrou aos pés. E foi levantando o olhar até encontrar o olhar de Jesus, um olhar de gratidão. Digamos assim, se é que cura tem graus, é o que mais se curou. Ou que tem uma cura um pouco mais efetiva. Por quê? Jesus não precisa do nosso agradecimento. Não é isso, não é essa a questão. É que a gente precisa se encontrar com a gratidão, porque é ela que oferece uma determinada abertura de alma em que a cura se dá. É um lugar, o único lugar, eu creio, em que a gente experimenta a humildade de verdade. Porque não é uma humildade pensada, é um estado de alma humilde em que a gente se sente pequeno, não no sentido de fraco e de menor, pequeno diante da grandeza de Deus. Esse é o lugar certo da criatura. E é onde a cura pode se dar. Muito, muito bacana. Beleza, pura. Vamos, então, ficar por aqui, mas ver que foram 2 questões que se desdobraram em 5. Nossa! A gente consiga sentir que contemplamos hoje várias questões. E voltamos na próxima terça, ou nas próximas terças, exatamente. Não sei exatamente qual a terça, mas voltaremos. Obrigado, Ana. Muito obrigado pela paciência também de vocês.